Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Fernanda Rocha, eu sou fundadora do canal Contabilidade Sem Chatice e também da startup NuConte. O objetivo desse vídeo hoje é falar de um tema bem legal. Você já deve estar cansado de ouvir por aí que existem, e eu inclusive sou uma das pessoas que sempre falo isso, que hoje já existem várias tecnologias bacanas para a gente poder implantar dentro do nosso escritório contábil para poder otimizar os nossos processos internos, que são aqueles processos que não geram valor para o cliente. São tecnologias que ajudam a gente na integração, por exemplo, do financeiro com o contábil. São tecnologias que nos permitem capturar automaticamente XML de notas fiscais e outras tecnologias que permitem essa integração de forma que a gente consiga substituir o trabalho que antes era manual por um trabalho que é automatizado. A grande questão disso tudo é que muitas dessas tecnologias, para a gente poder ter sucesso nelas, na hora de implantar isso no nosso escritório contábil, é que essas tecnologias também precisam ser utilizadas pelos nossos clientes. Então, na verdade, depende de ambas as partes, né? Depende do cliente usar e depende do escritório usar. O escritório depende aí de você, né, assim, organizar aí a sua equipe, convencer a sua equipe de mudar essa rotina, esse processo no seu escritório. Mas e o lado de lá, né? E o lado do cliente? Como convencer o cliente a usar ferramentas que vão auxiliar nós contadores nos nossos processos internos, mas também vão ajudar o cliente a se organizar internamente. Esse é o tema do vídeo de hoje. Olha, o processo de convencer o cliente a usar, por exemplo, Conta Azul, o Nibo, para que a gente possa fazer essa integração financeiro-contábil, eu sei que não é nada fácil, porque eu já passei por isso, né? Eu também sou proprietária do escritório de contabilidade, a Fato Contabilidade, e quando surgiu esse tipo de tecnologia no mercado, eu mais do que depressa quis implantar, porque eu queria automatizar essa questão da digitação manual dos documentos que os clientes mandavam pra gente. Então, eu mais que depressa fui até lá no cliente para eu poder oferecer esse tipo de ferramenta. E o cliente, a princípio, achou aquilo tudo lindo, tudo maravilhoso, tudo uhul, vamos usar. Só que, na verdade, existia um gap muito grande entre o cliente gostar daquela ferramenta e, de fato, usar. Na prática, sabe o que acontecia? Acontecia duas coisas. A primeira coisa, ele não usava, né? Ou então colocava aquelas informações ali de forma incompleta no sistema. Então, no final das contas, ao invés de otimizar um processo interno, piorava, porque criava um outro processo interno de conferir que se essas informações estavam lá, todas completas no sistema. E a outra coisa que acontecia é que o cliente sentia que ele estava fazendo o meu trabalho. Então, diversas vezes eu ouvia do cliente o seguinte: não, beleza, eu vou implantar esse sistema aqui, mas aí você reduz o meu honorário, contador, porque eu estou fazendo o seu trabalho. E, cara, isso me matava, né? Porque eu queria que o cliente usasse isso, porque ia ser uma coisa bacana para ele, porque ele ia ter uma organização financeira melhor e eu poderia, em contrapartida, poder integrar tudo isso para o meu sistema contábil. E isso ia ser maravilhoso, ia ser o casamento perfeito, né? Agora, esse processo de convencimento do cliente, eu percebi que o buraco era muito mais embaixo, que na prática ele realmente não usava, porque ele não enxergava que aquilo era um benefício para ele. Então, se tem uma dica muito valiosa que eu posso te dar nesse vídeo, para o cliente usar ferramentas como Conta Azul, como Nibo, como OMI, etc., ele precisa primeiro enxergar o valor que aquilo tem. E aí vamos falar sobre valor, né? Primeiro, o seguinte, que a princípio o cliente ele te enxerga, contador, como eu sempre digo, o mal necessário. O mal necessário porque ele te associa com imposto. E se ele te associa com imposto, ele te enxerga como uma coisa ruim, que, tipo assim, na empresa dele, se ele pudesse não te pagar, ele não pagaria, mas como é obrigatório, entendeu? Então ele tem essa imagem de que você tá ali por obrigação, porque se tivesse uma forma de ele te dispensar, ele te dispensava, né? Não vamos criar, não vamos fazer muito mimimi dessa fala que eu disse, porque é a mais pura verdade. Então é o seguinte, antes de você sair enfiando um sistema no cara, primeiro você precisa mudar um pouco essa imagem de ser o mal necessário, de ser o cara que é associado com imposto. Para a gente fazer esse processo, né,
de desmitificação de que a contabilidade ela só é vista como parte chata, burocrática e tudo, é todo um processo, mas não é algo que é impossível de ser feito. O primeiro passo é você mostrar para o cliente a importância que a contabilidade tem. Até então ele não sabe para que serve a contabilidade e ele não sabe que a contabilidade ela é uma ferramenta de tomada de decisão. Ele, uma vez, se ele fez administração, né, assim, se ele é um empresário formado em administração, ele tem uma leve ideia de que a contabilidade tem alguns indicadores ali que podem ser importantes para a vida dele. Mas na prática não é isso que acontece, porque a maioria das contabilidades não oferecem esse tipo de informação. Então, assim, olha só, imagina, vamos fazer um exercício aqui, da gente se colocar no lugar do empresário. Pra quê? Eu tô aqui quieto com a minha planilha financeira, eu tô aqui usando ela e, tipo assim, isso tá lindo pra mim. E aí, de repente, chega você, contador, com ideia assim, não, vamos implantar aqui um sistema financeiro, porque aí você vai largar essa planilha sua, que é horrível, e você vai usar o sistema financeiro super completo, que vai ser muito bom para você fazer os seus, né, assim, não só os seus lançamentos financeiros, mas para mim vai ser bom também que a sua contabilidade vai poder ser feita em dia, vai poder ser, ela vai poder ser mais controlada de perto. E aí, assim, ele pode até achar que o sistema, a princípio, seria uma boa alternativa para ele substituir a planilha, mas ele pensa, cara, para que eu vou alimentar esse sistema se o contador vai pegar essa informação financeira e não vai usá-la para nada? Porque, assim, na verdade, o empresário acha que contabilidade não serve para nada. Primeiro, porque ele não entende nada de contabilidade, e segundo, porque, na verdade, ele passa quase que um ano inteiro mandando aquelas informações financeiras para a contabilidade, e a contabilidade parece que não faz nada com aquilo, porque ele não recebe nada de volta. O que ele recebe em troca? Nada. O que ele pode receber é uns livros no final do ano para assinar. E isso, cara, a gente sabe, né? Isso não é o suficiente. Então, é o seguinte, como que a gente vai fazer esse processo de mostrar o valor que a contabilidade tem? É mostrando para o empresário que a contabilidade é uma ferramenta de tomada de decisão. Como? Cara, balancete é uma coisa assim que ninguém entende, mas a gente sabe que aquelas informações gerenciais estão todas ali, como, por exemplo, EBITDA, EVA, ciclo financeiro, prazos médios de pagamento, índices de liquidez, que são, assim, são elementos cruciais para que a gente consiga fazer uma boa gestão financeira e uma boa gestão como um todo daquela empresa. Então, uma grande sacada é você substituir esse balancete por um relatório mais bonito. E principalmente, assim, por uma coisa que o cliente realmente vai conseguir entender. E aí você vai começar o processo de mostrar para ele que sim, que a contabilidade, dali você consegue extrair informações que são úteis para ele na tomada de decisão. Por exemplo, se a gente consegue fazer assim um acompanhamento dos índices de liquidez da empresa que ao longo dos meses vai caindo, poxa, isso é uma informação valiosa para o cliente saber quanto que ele vai ter aí de disponibilidades para poder honrar com suas obrigações. E aí, assim, o mais bacana é que essa informação vem da contabilidade. E quando a gente pega essa informação da contabilidade e compara essa informação com aquilo que ele tiver lançado lá no sistema financeiro dele, seja através do próprio sistema dele ou do Conta Azul, ou do Nibo, etc., a gente consegue pegar a informação que é regime de competência versus a informação que é regime de caixa. E isso dá uma análise fantástica. Mas é o que eu falei, cara, balancete não dá. Porque, assim, primeiro que balancete não traz essa informação comparativa mês a mês. O sistema financeiro dele até que traz, mas o balancete não. Então, a alternativa número 1 é você substituir esse balancete por uma planilha de Excel, de forma que você consegue ali produzir alguns gráficos que tem essas comparações entre receitas, custos, despesas, entre índices de liquidez, a comparativo dos últimos meses, né? Então, sim, são informações que, juntadas com as informações financeiras, dá uma análise gerencial completa sobre a situação da empresa dele. E, cara, isso não tem como gerar mais valor do que isso. Na verdade, você deixa de ser aquele contador que é comparado com imposto para ser um conselheiro de negócios, né? Você se torna aí um contador consultor, um contador que consegue gerar para o cliente informações que são úteis para ele na tomada de decisão. Então, olha só, quando você mostrar para ele que aquela informação que ele envia para vocês,
que são informações financeiras, elas têm, na verdade, um significado muito mais profundo, que é gerar essas informações gerenciais. A partir do momento que ele entende, ele passa a dar valor. E se ele passa a dar valor, ele passa a enxergar aquele sistema não mais como um custo, não mais como uma coisa que está fazendo o seu trabalho, mas sim como uma ferramenta essencial, crucial para a boa gestão do negócio dele. Então ele não enxerga aquilo como uma coisa assim que você empurrou para ele. Ele enxerga aquilo como algo que é realmente necessário. Vocês entenderam o que eu fiz aqui? Eu dei para o empresário uma moeda de troca, entendeu? Então, assim, tudo que vai, volta. Então, a gente está fazendo aqui uma contrapartida da informação que ele vai nos oferecer. Então, é o seguinte, se ele oferecer para a gente uma informação correta, completa e que seja de forma integrada, para que a contabilidade fique em dia e organizada, a gente consegue devolver em troca indicadores, informações gerenciais e fazer todo um trabalho de consultoria especializada para que aquele cliente tenha sucesso na empresa dele. A gente vai garantir que esse cliente tenha sucesso. Olha que bacana. Então, quando você usa um discurso assim, de que essa ferramenta ela vai ser essencial para o sucesso do negócio do seu cliente, não tem outra alternativa a não ser ele usar. Se ele não usar, é porque ele não é o cliente ideal para você. Aí tá na hora de pensar em segmentar melhor quem são os clientes da sua carteira. Bacana? Então, espero que vocês tenham gostado das dicas. E se você tá pensando aí, nossa, como que eu vou fazer essa planilha, né? Substituir o balancete por uma planilha. Não tem problema, nós já resolvemos esse problema para você. Então, ao final desse vídeo vai ter um link. Se você clicar no link, você vai ser direcionado para uma planilha totalmente gratuita, onde você vai inserir ali algumas informações do balancete para que ele se transforme em seguida num dashboard com gráficos e com indicadores gerenciais prontinhos para você mostrar para o seu cliente. A planilha é muito legal, não deixe de baixar. Então, um beijo para você, compartilhe esse vídeo com seus amigos, com seus colegas contadores e vamos propagar o conhecimento. Um abraço e até mais!